Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para fazer mais um vídeo para vocês. Antes que eu comece a comentar sobre esse assunto, peço que você siga a minha página lá no Instagram, Exegese Bíblica, essa aí que está na imagem, beleza? Eu estou lá postando stories, postando caixinha de pergunta, respondendo e também indicando livros de exegese ou teologia ou qualquer outro assunto que vocês queiram lá. Beleza? Então é isso aí, essa é minha página, está aqui o link na descrição e também não se esqueçam de entrar no Exegese Bíblica, o canal do WhatsApp, certo? Só tem aí 28 seguidores, entrem lá. Também o link está aqui na descrição, certo? Antes que eu comece também a falar sobre esse assunto, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, claro, se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de fazer um curso de teologia à distância, um curso de grego bíblico, um curso de hebraico também, é só falar comigo. Aqui na descrição estão aí todas as minhas redes sociais, o meu WhatsApp, enfim. Beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, o que acontece aqui, né? O final longo de Marcos 16, 9 a 20, é um acréscimo ou faz parte do texto original do Novo Testamento? Essa imagem que vocês estão vendo aí é da Bíblia das Testemunhas de Jeová, a famosa tradução do Novo Mundo, também conhecida como TNM, beleza? Se você pegar essa Bíblia deles, eles trazem aqui o versículo 8, né? Marcos 16, 8, para no 8 e não tem mais nada depois desse versículo 8. E aqui eles colocam uma notinha de rodapé falando: segundo antigos manuscritos confiáveis, o Evangelho de Marcos termina com as palavras do versículo 8. Beleza? Então, a Bíblia, tradução do Novo Mundo, ela vai ali omitir os versículos 9 a versículo 20. Só que ela não é a única tradução em português a fazer esse tipo de coisa, né? Nessa aqui, ó, vocês também estão vendo aqui, ó, verso 9 a 20, ó, omitidos. Essa é a famosa BTX, né? A Bíblia aí que saiu recentemente, publicada pela BV Books, né? Eu tenho ela aqui, tirei uma foto e coloquei aí, ó. Ela também omite os versículos 9 a versículo 20, e outras Bíblias que trazem, elas colocam ali uma notinha de rodapé falando, né, que esse texto ele pode ter sido acrescentado, que existe ali alguma dúvida, enfim, né? E aí o pessoal pode não considerar como um texto original, certo? Quais manuscritos, observe isso aqui, ó, da TNM, segundo antigos manuscritos confiáveis. Quais são esses manuscritos antigos confiáveis que está falando aqui, que omitem essa passagem, né? Vou mostrar para vocês agora, tá? Aqui, ó, temos aqui o Códex Sinaíticos do século IV, né? O Códex Sinaíticos, ele traz até o versículo 8, exatamente como está na Bíblia das Testemunhas de Jeová, e também na BTX, beleza? Ó, verso 9 a verso 20, tudo omitido, certo? Outro texto que está igual a esse aqui é o Códex Vaticano, também do século IV, né, que é um dos manuscritos aí que nós temos mais antigos do Novo Testamento, que também omite, né? Ele omite esses versículos 9 a 20, beleza? Só que o que eu quero mostrar nesse vídeo de hoje, né? Eu quero mostrar o tanto de evidências, né, que nós temos para defender o final longo de Marcos, né? A meu ver, esse texto ele tem muita, mas muita testemunha a seu favor desde o século II. Desde o século II, século III, século IV, entre traduções antigas, pais das igrejas, manuscrito grego de várias regiões geográficas diferentes, tanto em Alexandria, Bizâncio, no Ocidente, entre outros locais. Beleza? Então vamos lá. Essa imagem que vocês estão vendo aqui
é uma imagem do meu curso de teologia, certo? Sobre crítica textual que eu escrevi sobre essa passagem, né? Não só sobre essa passagem, mas eu estou falando nessa parte aí sobre o final longo de Marcos, né? Aqui temos o seguinte, ó, versões antigas, tá? Versões antigas temos 8 versões do ano 200 da Ítala, que é ali a antiga latina, né, que estão no século 5 a século 7, certo? Todas elas trazem o final longo de Marcos. Uns 8.000 manuscritos da Vulgata entre o século 4 a século 5 também trazem. Temos a siríaca curetoniana, século 4, a Peshitta, século 5 ou mais provavelmente século 3, a heracliana, século 7, a palestinense, século 5, cerca de 400 manuscritos ao todo, atestando o final longo de Marcos, né? Outras versões como coptas, góticas, armênias, que é a maioria, etíopes, que é uma parte dela, e geórgica, né? Todas elas aqui trazendo, ou pelo menos ali, em grande parte. Essas armênias aqui, ó, que vocês estão vendo, você tem, segundo Bruce Metzger, um tanto de 1.250 manuscritos, tá? 100 desses manuscritos omitem o final longo de Marcos e 1.150 manuscritos trazem o final longo de Marcos. Isso só em traduções, tá? Aí temos aqui o Dia Tessarão, que é uma harmonia dos evangelhos feita por Tassiano no século II. Também traz o final longo de Marcos. Olha que coisa interessante, né? Já no século II, essa passagem estava presente, pelo menos ali em Tassiano, né? Aí temos também os pais das igrejas que já conheciam esse final de Marcos e até citam, né? Justino Mártir, que foi morto em 165, ou seja, século II, parece fazer a referência clara a Marcos 16, 20, que é essa parte aqui, ó, e saindo proclamaram em toda parte. Ele faz essa citação, né, na sua apologia, aqui, ó, apologia 1,45, né? Até mesmo Daniel Wallace e Kierhofer, né, eles admitem isso, que de fato Justino Mártir está citando Marcos 16, 20. Para Justino, na época dele, no século II, estar citando essa passagem é porque ela existia em algum manuscrito. Beleza. Irineu, no século II, escrevendo por volta do ano 180, bem antes do Códex Vaticano e do Códex Sinaíticos, né, e também Eusébio, Irineu cita Marcos 16, 19 no livro 3, 10, 5 e 6, na sua obra Contra Heresias, como segue. Ao aproximar-se o final do seu evangelho, Marcos diz, isso é Irineu falando, tá? Ao aproximar-se o final do seu evangelho, Marcos diz, de fato, depois de... Deixa eu trocar aqui a imagem, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. De fato, depois de o Senhor Jesus lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Olha só, Irineu está citando Marcos 19, falando o que Marcos diz. Tá? Então você tem Justino Mártir e tem Irineu já no século II citando essa passagem, né? Beleza. Aqui podemos ver, né, que já no ano 180 o texto ele já era citado pelos pais das igrejas. Snape ressalta a importância do reconhecimento final longo de Marcos por Irineu, visto que, além de ser bispo, está escrevendo cerca de 145 anos, cerca de 145 anos antes do Códex Vaticano ser produzido. Ele se refere pelo menos uma vez e cópias antigas e aprovadas do material do Novo Testamento. Então, beleza. Vamos seguindo aqui, né? Afarates, já no século IV, que é o mais antigo pai da igreja da Síria conhecido, ele cita Marcos 16, 16 a 18 em uma homília datada do ano 337. Então veja, século IV. Século II, século IV ali, século III já em traduções, e tal. Dídimo de Alexandria, que era
que era gramático grego e teólogo, em um escrito de 398 também atesta. Tertuliano, no século II ou século III, ali também faz menção ao final longo de Marcos. Muitos outros pais das igrejas que aparecem no aparato crítico também trazem. Entre eles estão Celso, Hipólito, Vicêncio, Porfírio, o Evangelho de Nicodemos, Eusébio, Ambrósio, Epifânio, Crisóstomo, Jerônimo, Agostinho, Nestório, Cirilo e muitos outros. Temos mais de 20 pais das igrejas provenientes das regiões geográficas de Alexandria, Hipona, Cartago, Roma, Chipre, Constantinopla, Antioquia, Edessa, Cesareia e etc. Ou seja, nós temos aqui, desde o século II, os pais das igrejas, na grande maioria das traduções antigas, na grande maioria dos pais das igrejas, desde o século II, III, IV, como está aí nessa imagem para vocês, todos eles atestando o final longo de Marcos. Temos mais de 20, observe aqui, ó, temos mais de 20 pais das igrejas provenientes das regiões geográficas de Alexandria, Hipona, Cartago, Roma, Chipre, etc. Então, quer dizer, esse texto ele já estava, desde as épocas mais antigas, ele já estava geograficamente muito espalhado, muito já difundido entre as igrejas antigas e as regiões geográficas mais distantes possíveis. Que se você olhar, né, a distância de Alexandria para Roma é muito longe, gente, é muito longe. Para esse texto estar em Roma e Alexandria, em Cartago, em Hipona, Antioquia, Edessa, entre outros locais, esse texto estava muito bem apoiado ali no século II, século III, século IV em diante. Aqui temos o seguinte, né? A conclusão de J.C. Thomas, defensor do texto majoritário, é a seguinte: a evidência externa para a leitura mais longa é antiga e tem boa representação das famílias textuais. O testemunho bizantino inclui A, E, H, K, que são aí manuscritos, né? As testemunhas cesarenses inclui WF13, 28, 565 e 700, que também são manuscritos, tá? As testemunhas ocidentais incluem o D5, né, que é ali o Códex de Beza, né, e o Diatessaron de Taciano. Os textos alexandrinos são representados por C. 892, cópia Saídica Boaítica. Beleza. Bom, só por aqui, né, a gente já tem aí bastante informação sobre o final longo de Marcos. E ele também cita aqui, né, o Diatessaron de Taciano, retrocedendo até 170 depois de Cristo. O peso de tal testemunho é bastante impressionante e deve, meramente pelo volume, variedade e data, justificar tal consideração. De fato, concordo plenamente com o que Boatos fala nesse seu comentário aqui. Aqui eu vou falar, né, que o final longo de Marcos, ele não tem apenas esse final longo que nós conhecemos, né? Ele tem ali outras variações, tem um texto mais curto, tem até o versículo 15, tem outro que traz até o versículo 16, se não me engano. Tem uma variante ali, apenas o versículo 9, né, que tem ali manuscritos que trazem apenas o versículo 9, né, só que com outra leitura bem diferente, mas eu não vou tratar aqui nesse vídeo, beleza? Aqui eu tenho, né, um argumento de J.C. Thomas que é muito interessante, né? J.C. Thomas, ele diz o seguinte: se os últimos versos de Marcos não são originais, em que contexto poderiam eles ter sido aceitos e produzidos? O ensino desses versos apresenta problemas tais como pegar em serpentes e beber venenos mortais.
Como Farmer observa, nenhuma evidência jamais foi apresentada apontando um ramo do cristianismo que admitisse essas práticas ou fossem suficientemente fortes para impô-las largamente à igreja pela adição desse texto ao segundo evangelho. Esse é um argumento, observa Thomas, que ainda não foi suficientemente respondido. Concordo plenamente. Esse argumento ele é muito lógico, por quê? Porque é o seguinte, para alguém ter a ideia de acrescentar um texto, criando um cenário com veneno mortal, com mordida de serpente venenosa, e esse texto ser amplamente aceito, sinceramente, né, é muito difícil imaginar esse cenário como alguém acrescentando, inventando esses textos, né, esses versículos e copiando, e ele sendo aceito, né? Seria muito mais lógico se algum ramo do cristianismo de fato seguisse essas práticas, né, em alguma época, e aí sim seria muito bem aceito. Por quê? Porque tinha um texto que iria defender a prática deles. Mas nenhum ramo do cristianismo, segundo Farmer, né, tem evidência disso. E o texto estava muito bem aceito. Isso é muito curioso, né? Além do mais, né, se o cara fosse querer acrescentar um final para Marcos, só porque ele terminaria no versículo 8, eu vou acrescentar aqui, porque o cara não acrescentou qualquer outra coisa. O cara vai inventar cobra, veneno, esse tipo de coisa. E isso não faz o mínimo sentido. E o pior, o cara teve a criatividade de acrescentar um texto desse, né, falando desses problemas aí de fato, e o povo aceitar. Seria muito mais fácil criar uma narrativa mais simples, né, acrescentar ali e pronto, acabou-se. Mas não é o caso. Bom, tem muita coisa para falar sobre esse texto, né, que está também na minha matéria do curso de Teologia de Crítica Textual, que eu não vou mostrar aqui porque é bastante coisa, né? Vai ter ali argumentos da evidência interna, né, que Bruce Matt ele vai lhe falar para dizer que esse texto não faz parte do texto original. Enfim, vai ter ali vários tipos de argumento, né, e também vai ter ali esses argumentos eles serão rebatidos por outros estudiosos do texto do Novo Testamento. Bom, pessoal, a meu ver, é muito difícil esse texto ter sido um acréscimo posterior. Muito difícil. Tá? Então, eu acredito sim na originalidade do final longo de Marcos, por todas essas evidências que já temos desde o século II. Na grande maioria das traduções antigas, temos em manuscritos gregos, temos esse texto apoiado em regiões geográficas as mais variadas possíveis, né, entre outras testemunhas, né, que eu apresentei aqui. Então, assim, outro detalhe curioso é que cada versículo de Marcos 16, do 9 a 20, cada versículo tem apoio em outro evangelho. Seja em Atos, seja em Lucas, seja em Mateus. Cada versículo vai ter um apoio em outro livro. Isso que é curioso, né? O que traz mais confiabilidade ainda para o texto que está aí, esse final longo de Marcos. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, que vai ser sobre João 1 em 1, né? A tradução um Deus está correta? Bom, vamos lá, né? Me aguardem até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe o seu like, compartilhe e estamos juntos. Até lá.